Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Quaresma, Direito do Consumidor no YouTube. O seu canal sobre Direito do Consumidor no YouTube é esse aqui, não é? Faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações, você já sabe, toda terça e quinta, 20 horas, vídeo novo no ar, falando de temas que interessam a você que atua na área, trabalha com Direito do Consumidor ou é meu aluno, estudante e, portanto, também tem interesse em aprender, aprimorar o seu conhecimento envolvendo direito do consumidor. Eu disse para você no último vídeo que nós começaríamos a falar de oferta, que é um tema muito interessante e que tem bastante abrangência no direito do consumidor. Hoje eu quero seguir contigo falando da oferta rapidinho, retomando aquelas características mencionadas no vídeo anterior. Aliás, se você não viu, corre lá, aproveita e visualiza o vídeo anterior. E hoje tratar do erro na oferta. Como é que fica essa questão do erro na oferta, o que diz a lei, o que fala o Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá, você viu comigo que a oferta na relação de consumo tem um público-alvo, fornecedor e consumidor. Segundo, a oferta, ela vincula o fornecedor, ou seja, ele, uma vez ofertando o produto ou serviço, terá que cumprir com a oferta. O bom e velho prometeu, tem de cumprir, não é isso? Ninguém obriga o fornecedor a ofertar o produto, mas se ele o fizer, precisa cumprir esta oferta, porque a terceira característica que você viu comigo é que esta oferta ela não permite, não comporta retratação. Uma vez ofertado, portanto, a obrigação do fornecedor em cumpri-la. Entra aqui, e esse é o ponto do vídeo de hoje com você, entra aqui uma questão interessante que é o erro na oferta. Afinal de contas, se aquela oferta feita pelo fornecedor contiver algum erro, ele pode usar esta justificativa como desculpa ou pode falar do erro na oferta para se eximir de responsabilidade, para deixar de cumprir a oferta perante os seus consumidores? Você já sabe aqui pelos vídeos anteriores, dos mais variados temas envolvendo o direito do consumidor, que sempre a melhor resposta é depende. E depende do que aqui, pessoal? Depende do tipo de erro. A doutrina e a jurisprudência têm se balizado na compreensão desse erro na oferta em relação à sua repercussão ou em relação à sua percepção perante os consumidores. Tanto doutrina quanto jurisprudência chamam o erro grosseiro, o erro crasso, aquele erro que salta aos olhos do consumidor como um erro que não obriga o fornecedor a cumprir com a oferta. Por quê? Porque neste caso nós estaríamos sacrificando um outro princípio que norteia as relações de consumo e que você já viu aqui comigo, que é o da boa-fé. Será que o consumidor que percebe o erro na oferta e ainda assim exige o cumprimento forçado dessa obrigação está imbuído de boa-fé? Está agindo de boa-fé ou quer tirar uma vantagem dessa relação? Falando muito diretamente a você, o consumidor percebe o erro na oferta e ao invés de alertar o fornecedor para aquela correção ou, pelo menos, não adquirir o produto porque sabe que não custa aquele valor, que não tem aquele preço, ao contrário, ele compra 10 produtos, 15 produtos, até mesmo depois para revender algum deles, né? Já nem seria consumidor sob essa ótica, mas enfim, querendo se aproveitar de uma situação que ele percebeu tratar-se de um erro. É difícil? Sim. A casuística, o caso a caso, ajuda bastante nessa interpretação. Há várias situações, né? A gente pode relembrar aqui uma loja de varejo bastante famosa que trabalhou um slogan por muito tempo do quer pagar quanto. E alguns consumidores acreditaram sinceramente que poderiam pagar qualquer valor para a aquisição de determinado produto. Pelo sim, pelo não, ações judiciais vieram neste sentido, algumas favoráveis ao consumidor, outras não. Eu me lembro até de um caso, e sempre falo isso com os meus alunos em sala de aula, de um dos autores desta ação que era um advogado, né? E o advogado, obviamente, tendo conhecimento técnico a este respeito, não poderia
dizer que acreditou sinceramente no quer pagar quanto para levar determinado produto. Mas o que fez esta grande rede de varejo? Tirou a oferta do ar, mudou o seu tipo de anúncio para evitar maiores desgastes, problemas como esse. Recentemente tivemos um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial do estado de Sergipe, em que consumidores compraram bilhetes aéreos, passagens aéreas por um site que comercializa tudo isso a um preço absolutamente incompatível com a viagem que pretendiam fazer aqui do Brasil para Holanda, mais precisamente para Amsterdã. E neste valor, que era irrisório frente ao valor médio da passagem, né? Era um valor menor do que uma passagem para voo nacional, para destino doméstico, os consumidores que exigiram o cumprimento forçado da obrigação, aqui o cumprimento forçado da oferta, não tiveram êxito porque ficou claro que este erro grosseiro que era, não fez com que eles acreditassem na oferta. Ou dito de outro modo, fez com que eles percebessem desde o início tratar-se de um erro, uma falha, depois corrigida, que sequer permitiu, gerou a emissão dos bilhetes. Não houve nem o aperfeiçoamento em relação à oferta para o contrato. Sintetizando e resumindo a você, aqui quando falamos da oferta, o divisor de águas é o comprometimento deste erro em relação à oferta. Consumidor percebeu o erro, não pode exigir o cumprimento da oferta. Consumidor não percebeu o erro, este erro terá que ser absorvido pelo fornecedor e a oferta terá que ser cumprida. Um exemplo de erro que passou aqui despercebido pelo consumidor. Um percentual de desconto. No anúncio sai um desconto de 30%, quando eu chego na loja, o vendedor fala para mim que o desconto era de 10% ou de 5%. Houve um erro neste anúncio. Isto é irrelevante, eu não tenho como saber se o desconto ou a vontade do fornecedor era de conceder um desconto de 10, 20 ou 30%. Até porque esse desconto de 30% é absolutamente plausível e possível no mercado de consumo. Não raras às vezes nós nos deparamos com anúncios, com ofertas que concedem um desconto de 30%. Por último, para a gente fechar, preciso dizer a você que na oferta a responsabilidade civil do anunciante, aqui no caso do fornecedor, é objetiva. E se é objetiva, você já sabe, ela despreza a culpa. Se foi com ou sem querer, isso pouco importa, porque sendo a responsabilidade objetiva, ele responderá independentemente da sua intenção. Mas foi sem querer. Eu não queria causar este dano ao consumidor, eu não queria induzi-lo, não é? Atrair o consumidor para o meu estabelecimento. Isso é indiferente, isso é irrelevante. Responsabilidade civil objetiva, aqui também produzindo efeitos. É isso, próximo vídeo tem mais sobre oferta. Um grande abraço e até lá!